Bom dia, irmãos e irmãs. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez através desse vídeo, podendo compartilhar com a amada igreja mais um pouquinho da nossa caminhada de fé e uma meditação em cima baseada na palavra de Deus. O tema que eu escolhi para nós meditarmos hoje é a questão da nossa autoimagem, tanto para com o mundo assim como para Deus. Quem é você para as demais pessoas e quem é você perante Deus? Este é o tema que a gente se propõe a examinar. Eu vou começar citando algum aspecto da psicologia e depois alguns versículos bíblicos que vão nos ajudar a enxergar a perspectiva bíblica sobre esse tema que eu acho que é de grande relevância para todos nós durante toda a nossa caminhada de fé. Diz a psicologia que nossa maneira de pensar determina nossos sentimentos e, dependendo do que nos provoca, a tomamos como a prova de verdade daquilo que pensamos. Isto é uma capacidade incrível, mas também pode nos prejudicar. O que quer dizer que a maneira que nós pensamos determina os nossos sentimentos e a nossa percepção de realidade. Tem um pensamento de um filósofo que diz assim: dependendo de como falarmos com nós mesmos, viveremos de uma maneira ou de outra, e o mundo que perceberemos será um ou outro. É um pensador chamado Oscar Gonzalez. Esse é um tema, como eu disse, que sempre me fascinou, porque eu vejo na minha caminhada como professor, como pessoa, também como cristão, que o sucesso ou insucesso de uma determinada tarefa, empreitada, até mesmo um propósito de vida, é muito dependente da maneira como é que você se enxerga diante de Deus e dos homens. Nós sabemos também, da nossa experiência, que quase todas as crianças, numa certa fase do seu crescimento, eles se questionam se de fato são filhos biológicos de seus pais. É uma insegurança natural, que normalmente é resolvido e a supera, não deixa nenhum tipo de marca, ou trauma na sua personalidade. Mas eu vou fazer um paralelo e nos permitir perguntar: somos nós filhos de Deus, legítimos filhos de Deus? E aí sim nós vamos nos preocupar em basear nossa fala agora em cima da Bíblia. Nós vamos ler alguns poucos versículos que ajudam a nos dar uma compreensão mais adequada desse tema. O texto que eu vou ler agora está em Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Que desafio fantástico, irmãos? Tem outro texto também que eu gosto muito, que ele resume bem o pensamento da nossa meditação de hoje, que é Provérbios 23, 7. Parte B diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Interessante, E agora, no Novo Testamento, o texto de Romanos, capítulo 12, verso 3, o apóstolo Paulo nos exorta o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto, normalmente, ele é utilizado para destacar a importância de sermos pessoas humildes, e que está certo. É o preceito bíblico mesmo. E pensar com moderação. Então, longe de nós toda soberba, o sentimento de superioridade, não faz parte da receita bíblica para a nossa vida. Mas também nós podemos imaginar que o oposto também é verdadeiro.
Quantas vezes já nos deparamos com pessoas sem autoestima ou com baixa autoestima ou quebrantadas pelas adversidades da vida? Algumas dessas pessoas professam fé em Deus, mas vivem, como se não crescem. Pensar com moderação não significa não pensar ou se depreciar. É pensar com realismo, dentro da visão de Deus para nós. É verdadeiramente sentir-se filho legítimo de Deus a cada momento que somos desafiados. Então, a questão que se coloca é como cuidar das nossas emoções. As emoções são um reflexo do que nós pensamos. É impossível controlar as emoções, mas é possível, pelo menos, tentarmos controlar o que pensamos, né? E dessa maneira termos os sentimentos que nos ajudem. Mas nós podemos sim, então, disciplinar o nosso pensamento, segundo o preceito do próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, verso 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então ele fala para a gente se despir do velho homem, né? A nossa natureza carnal, ela não morre imediatamente após a nossa conversão, né? É um processo. Então ela precisa ser controlada. E aí, para controlar essa natureza carnal, nós precisamos ter domínio sobre ela. Como? Atitudes, né? Primeira atitude que ele nos destaca num dos versículos é a renúncia voluntária ao pecado de qualquer natureza, né? Fomos chamados para a santidade, para vivermos de acordo com o padrão de Deus. Então precisa haver essa renúncia consciente, né? Com relação à prática do pecado. Também exige de nós atitudes que exercitem nossa nova natureza, concedida por Deus através do novo nascimento. Esse exercício, por exemplo, se revela na capacidade de perdoar, né? Na força para superar os obstáculos, para nós podermos ser de alguma ajuda a quem está ao nosso lado. Em resumo, requer uma atitude de fé derivada da convicção de quem somos. Somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo seu Santo Espírito. Assim, nós não devemos gastar nosso tempo e nossa energia emocional com a sobrecarga de informações negativas que caracteriza o nosso tempo. Aí vai um alerta, tá, irmãos? É o que eu penso, né? E eu entendo que também é o propósito de Deus. É impossível ficar assistindo o noticiário atualmente com o viés catastrófico e não se abater emocionalmente. Funciona como um vampiro emocional a drenar as nossas forças. E nós precisamos ter forças. É certo, irmãos, que nós não podemos ser retirados deste mundo. E nós precisamos, sim, ter uma noção clara dos fatos, né, que estão acontecendo à nossa volta. Mas também nós precisamos ser livrados do mal, tal como na oração sacerdotal de Jesus. E para termos este livramento, nós precisamos seguir o modo de Deus, a forma que Deus age. Precisamos aprender a nos proteger e proteger quem está ao nosso redor. E aí como fazer isso? Eu vejo algumas possibilidades. Aí vai alguma sugestão de minha parte, irmãos. Comece seu dia se lembrando de quem você é no mundo espiritual. Quase todos nós nos levantamos, vamos lá lavar o rosto e olhamos o nosso rosto no espelho físico. Então, a minha sugestão é que a gente faça a mesma coisa olhando para o espelho espiritual, para se reconhecer filho ou filha de Deus Altíssimo. Porque é com ele que deve ser a sua primeira conversa do dia. Leia a palavra, ore, ouça a mensagem de Deus para você nesse novo dia. Um outro ponto que me chamou a atenção recentemente, numa releitura do Salmo 23, que Deus é retratado como o bom pastor, né? Que cuida das suas ovelhas, que acalma para enfrentar os desafios do dia. Pois bem, a releitura que eu fiz, que esse salmo ele parece pleno de coisas muito paradisíacas, né?
pastos verdejantes, águas tranquilas, mesa, né? Farta. Então são cenas muito interessantes, muito bonitas, mas se nós olharmos com atenção, veremos os sinais de perigos mesmo neste Salmo 23. Né? Por exemplo, a possibilidade da falta. Nós afirmamos que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Mas existe essa possibilidade. Existe o vale da sombra da morte, que muitas vezes nós vamos ter que passar por ele. Os inimigos podem existir, não é? Portanto, não é uma negação da realidade, e sim a afirmação de que mesmo tendo que lidar com essas realidades, nós não as enfrentaremos sozinhos. E aí, para a gente concluir a nossa fala de hoje, eu posso dizer o seguinte: é impossível nós nos retirarmos deste mundo e de todos os seus problemas. Portanto, nós precisamos enfrentar as situações enxergando-as dentro de uma perspectiva de fé, de quem sabe que tem um Deus sempre presente na nossa caminhada. Que nós possamos reafirmar a cada dia a nossa fé em pensamentos e palavras que edifiquem, muito importante. E tendo vencido o nosso desafio diário, nos lembrar da palavra de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu gostaria de orar, nesse momento, encerrando a nossa meditação. Nosso Deus e Pai, te louvamos porque a tua palavra sempre nos apresenta um Deus vivo, um Deus atuante, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que as protege, que as guia, que também as corrige quando necessário. Que teu Santo Espírito possa acrescentar tudo aquilo que precisa ser acrescentado nas vidas daqueles que estarão ouvindo e assistindo este vídeo. Rogamos, ó Deus, pela tua igreja, pela Igreja Metodista de Itapuã, pela tua igreja espalhada pela face da terra, que seja fonte de esperança nesse momento para toda a comunidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tenham todos um bom dia, irmãos. Graça e paz.